A questão do clima não é um problema do urso polar, é um problema de todos. Um problema nosso nas cidades, um problema de quem está na zona rural, um problema dos povos tradicionais, dos povos originários. Eu sou o João Henrique, do Engajamundo. As mudanças climáticas, elas são um desequilíbrio dentro de uma condição ambiental que é muito importante para nós, que é o efeito estufa. A gente tem esse efeito que garante que a Terra tenha uma temperatura confortável e que prospere a vida, mas que nos últimos anos, a partir ali da Revolução Industrial, a gente começou a desequilibrar e intensificar ali o efeito estufa, gerando um aquecimento, em relação a temperaturas históricas. Qual é a tangibilidade, dos impactos das mudanças do clima? Tem gente que fala que são coisas que a gente só vai ver daqui a 500 anos, que na verdade é a maior besteira. O clima por si só, mesmo se não tivesse um aumento ou uma mudança, ele já gera vários impactos, como por exemplo tempestades, desmoronamentos, inundações e coisas do tipo. O que acontece é que esses impactos eles são intensificados, eles se tornam mais extremos com o aumento de temperatura. Nos últimos tempos eu tenho feito viagens de bicicleta para conhecer comunidades tradicionais, principalmente no Brasil, que estão lidando com as mudanças climáticas, para entender um pouco qual é a relação de percepção delas com todas essas mudanças e o que elas estão fazendo para se adaptar. Para essas pessoas que estão em comunidades tradicionais é muito mais próximo, muito mais visível essas transformações. Contar uma história? Tá bom. Uma história interessante é da comunidade tradicional dos caiçaras da ilha de Superagui, no litoral do Paraná. As mulheres elas trabalhavam essencialmente com ostras, mariscos e nos últimos 10 anos essas espécies deixaram de estar presentes ali na região delas. Isso pode ser também intensificado pelas mudanças do clima. E agora elas tiveram que se organizar para capacitar as mulheres em outras profissões para que elas não tivessem uma lacuna entre o que elas faziam antes e o que fazem agora. Elas precisaram se organizar para lidar com esse impacto. Caso isso não tivesse acontecido, elas teriam problemas muito sérios ali de autonomia e independência dentro da comunidade. Quem agiu historicamente para conservar e que tem um papel muito grande na conservação futura são essas comunidades. E isso passa pelo empoderamento deles de se entenderem como comunidades tradicionais, de protetores do território, e que é incrível, assim, esse papel deles de se adaptar às mudanças do clima e proteger o que sobrou. Quando a gente pensa em cidades, primeiro a gente tem que entender que as cidades são ambientes que eles fogem muito do natural. Então eles naturalmente já vão trazer vários problemas complexos de falta de organização, de falta de planejamento. Quando a gente coloca os efeitos climáticos dentro das cidades, como as ilhas de calor, as tempestades extremas que vão gerar alagamentos, desmoronamentos, a gente acaba trazendo vários efeitos que vão chegar principalmente nas pessoas mais vulneráveis dentro do contexto urbano. Esse momento de crise hídrica que São Paulo já lidou e outras cidades no mundo inteiro estão lidando, eles estão estritamente relacionados com as mudanças do clima. Ano passado a gente foi de bicicleta até a represa da Cantareira. Quando a gente chegou lá na cidade de Nazaré Paulista, a gente viu que as pessoas elas já sabiam o que ia acontecer. Eles já estavam prestando atenção na época do ano, na falta de chuvas. E eles começaram a observar os poços deles secando. Então lá eles sentem primeiros impactos que depois vão chegar aqui na grande cidade, em São Paulo. E para eles já era uma situação de extrema ansiedade. A gente conversou com pessoas de idade que estavam extremamente preocupadas, sabiam que entre uma crise e outra não foi feito nada para evitar que isso acontecesse e que queriam fazer algo, mas não sabiam como. A gente viu o caso de uma senhora que estava plantando árvores na beira da represa, porque para ela era aquilo que ela poderia fazer para evitar que as crises hídricas aconteçam. É um problema global que a gente está lidando, mas a gente vê que às vezes as pessoas nas suas pequenas iniciativas querem fazer algo para controlar, mesmo sem o conhecimento técnico. Você está falando com cientistas e políticas públicas grandes, elas estão fazendo ação ali na linha de frente. A solução e o caminho está nas pessoas. Eu acho que quando cada um tiver consciência do que a gente pode fazer, de como a gente pode se organizar em grupos, de como a gente pode demandar, pautar políticas públicas para resolver esse problema de forma multissetorial, a gente vai conseguir se encaminhar. Há muito que a gente possa fazer. A gente usar a bicicleta como um modal dentro da cidade já é uma puta de uma solução. A gente se organizar como ciclistas e pautar políticas públicas para a bicicleta na cidade já é um outro caminho. A gente ocupar espaços públicos, ressignificar eles. Tudo isso acaba se somando e ajudando a gente a ter uma vida de baixo carbono na cidade. São passos. Como, por exemplo, o lugar que a gente está aqui hoje. A gente está na horta comunitária aqui, a Horta das Corujas, em São Paulo, que é um espaço incrível, onde as
pessoas estão plantando, restabelecendo laços comunitários, compostando o próprio resíduo. Pontos importantes que a gente pode encontrar dentro desse enfrentamento às mudanças do clima passa com certeza pelo apoio incondicional e empoderamento das comunidades tradicionais, dos povos originários, o reconhecimento da relação deles com o território deles, o apoio técnico no que for preciso para que eles possam se adaptar, o respeito também entre os limites e as culturas em relação ao espaço que eles estão e também o enfrentamento a essas pressões externas que estão relacionadas a grandes obras de infraestrutura, grandes obras comerciais dentro dos espaços onde eles estão ocupando.